de animais selvagens é um mundo, né? Medicina de aves também tem 1000 coisas. Existem muito mais coisas a serem mostradas. Algumas coisas eu acho que são interessantes pegar de livro, né? Mas eu acho que o mais comum e o mais bacana é o que a gente tem aqui na nossa região. Eu vou procurar trabalhar com vocês, vou procurar conversar com vocês aqui, mas óbvio que vocês... Ah, professor, eu vi no livro que tem... Nossa, se vocês forem estudar um livro, tem milhares de coisas a mais. Eu vou tentar trazer o que é mais comum, o que é mais corriqueiro, tá bom? Então, falando um pouco do problema de membros inferiores, então algumas aves elas chegam para nós, principalmente as aves de pequeno porte, né? Mas também chegam e os psitacídeos, mas também chegam algumas aves de grande porte, onde o problema está relacionado ao membro inferior, como é o caso aqui dessa cacatua, que vocês podem ver a dificuldade que o animal tem de posicionar. Então, sempre que for possível, avaliem um animal, né? E tentem dar para o animal, uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que o animal, na volta, quando volta para casa, ele tem que ter uma posição anatômica. Então, não importa o que vocês forem fazer, tá? O animal tem que ter uma posição anatômica quando ele vai voltar para casa. Então, por exemplo, a ave vai ficar normalmente com a perna parcialmente encolhida, né? Ela vai ficar com a asa dobrada. Então, se eu tiver que mandar um animal para casa, eu tenho que mandar um animal com a posição anatômica esperada. Por que eu falo isso? Se vocês bolarem, ah, não, professor, eu vou bolar um novo sistema, eu quero mudar a forma como ele vai... Não interessa. Você tem que deixar no animal que vai ficar em casa num conforto posicional. Então, aqui é um caso de um papagaio que eu recebi faz muitos anos, e ele tinha uma fratura, né, na perna e em um dos dedos, tá? Então, eu não gosto de utilizar muito tala de madeira, mas esse caso aqui, ele, pela posição que ele tinha, eu tinha que deixar ele com a tala, então eu fiz uma tala na perna. Então, as aves de maior porte, eu procuro fazer a fixação, né, junto da perna. Em outros casos, eu uso só esparadrapo, mas aqui eu utilizei também para fazer com meio que uma botinha, né, para deixar com o animal com a perna bem fixa. Quando a fratura é de uma ave maior e for só dessa região, a gente pode inclusive tentar fazer com que o animal fique com a perna dobrada. Então, no caso aqui, essa coruja, ó, tem uma fratura dessa região de tíbio-tarso. Então, a gente flexiona, né? Então, o húmero está aqui em cima, né? Aqui está a região de tíbia e aqui essa região, como se fosse aqui a região de metatarso, né? Então, essa região aqui, a gente pode fazer a fixação puxando perto do corpo do animal. Para vocês terem uma ideia, né, se a gente for fazer uma comparação, na ave, então a gente tem aqui, ó, o fêmur e aqui a região de tarso e metatarso, tá? A tibio-tarso é essa região aqui de cima. Então, aqui o animal tem uma região de tarso e metatarso e a tibio-tarso está aqui em cima. Então, quando a gente tem uma ave com fratura nessa região ou nessa região, fica um pouco mais fácil para a gente poder fazer o controle, tá? Então, se a gente for fazer uma comparação com um membro humano, é essa aqui. Então, essa região aqui, ó, é a região do calcanhar. Então, quando vocês estiverem fazendo uma avaliação dessa região, ó, tíbio-tarsal, como a gente chama na ave, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, aqui era um papagaio com uma fratura nessa região, foi feita a radiografia, então se observou. Então, essa ave foi para a cirurgia, foi feita a colocação de um pino para poder fazer a fixação da região tibio-tarsa, tá? Então, esse tipo de fratura em aves de maior porte, elas são bem mais complicadas e o papagaio é uma ave de grande força. Então, a gente avalia, se tiver uma fratura nessa região de tarso, eu posso fazer uma fixação externa. Se for na região de tíbio-tarso, eu tenho que pensar em fazer cirurgia. E a cirurgia é uma colocação de pino. Só que depois de colocado o pino, precisa colocar a proteção na perna, porque o papagaio ele é um animal extremamente hábil, né? E o animal tem que tomar cuidado bastante com isso aqui, ó, com cone. Porque senão o papagaio vai virar. Agora, um erro é isso aqui, ó. Para que o proprietário coloca uma caixa com cobertor? Ah, vai ajudar a gente? Olha a perna como vai ficar trancada no cobertor. Papagaio não precisa de cobertor. Eu não sei que mania que todo mundo olha para a cara de um animal silvestre e botar o animal no cobertor. Não precisa. E o cobertor segura
na unha e acaba torcendo. Então o animal não vai passar frio. Ah, mas precisa de um cobertor, aí eu chego lá, tá o aluno botando o animal numa caixa e no cobertor. Para recuperar, beleza. Depois que recuperou, a gente coloca o animal numa plataforma que aí nesse caso aqui de fratura de perna, não pode ter a grade, porque ela vai enfiar o pé no meio da grade e acaba tendo problema, tá? Então, nesse caso aqui, a melhor coisa que tem é botar numa caixa de papelão. E às vezes aparece um caso como esse, ó, uma ave de rapina, como esse gavião, teve uma fratura na perna, né? Na radiografia dá para ver, ó, olha a fratura aqui em úmero, quebrou em vários lugares. Nesse caso aqui, a muleta de Thomas, né, ou a aplicação da muleta de Schroeder-Thomas, ela é mais bem indicada. Então, passa um arame por cima, arredondado, até embaixo, faz toda a armação de metal e faz a fixação com o esparadrapo nessa tala. Então, aqui o animal foi sedado, aqui o professor Jairo fazendo o procedimento, né? Então, ele faz toda a armação de metal, a ave tem a perna totalmente encaixada nessa armação de metal e ela vai fazer a recuperação. Com esse quadro aqui, ó, vocês podem ver que deixar o animal numa gaiola, deixar um animal onde ele possa encaixar o metal, é extremamente complicado. Então, o mais indicado nessa situação é colocar o animal ou numa caixa plástica ou colocar o animal numa caixa de madeira, um lugar que ele não possa travar a perna, tá? Faz a fixação do membro, coloca fixadores de esparadrapo em volta desse metal. Mas talvez o mais comum que eu acabo recebendo são as fraturas de membro inferior de pequenas aves, como é o caso desse passarinho. Então, normalmente, pode ser um animal que engalhou a anilha, ou pessoal que gosta de botar brinquedo, tá, em gaiola de calopsita. Gente, brinquedo em gaiola de calopsita é um crime. Não se deve utilizar esses brinquedos quase que em hipótese alguma. Mas o pessoal gosta, né, de insistir com esse erro. E acaba acontecendo uma fratura como essa aqui, ó, inclusive uma fratura exposta. O que normalmente eu procuro fazer? Eu procuro trabalhar com esparadrapo. Tá? Tudo vai depender da altura, da posição. Então, uma fratura dessa exposta é bem mais complicado, ela está bem perto da articulação, mas eu procuro trabalhar com uma fratura como aquela ali, com esparadrapo. Coloca o pé na posição anatômica e faz a colocação do esparadrapo. Mas, professor, ali é fratura exposta. Gente, eu sei que a vontade é deixar aberto para colocar pomada. Limpa bem, tá? Higieniza, coloca uma vez pomada e coloca o esparadrapo. E continua com antibiótico por via oral. Não tem muito o que fazer. Não tem como fazer essa fixação sem tapar isso aqui tudo com esparadrapo. Então aqui, ó, eu tento manter o esparadrapo na região da articulação, fazendo a fixação. Coloca o esparadrapo e aperta bem com pinça. Mas, gente, aperta, tá? Aperta igual gente grande. Então aqui no caso uma calopsita, ela tinha uma fratura. E o que eu faço? Eu coloco o esparadrapo lateral. Se vocês colocarem crânio caudal, o animal normalmente vai conseguir mobilizar e vai conseguir bicar bastante. Então eu coloco numa posição que dificulte a movimentação, mas que permita a posição anatômica do animal. Opa, desculpa. Que permita a posição anatômica do animal. Então aqui no caso, ó, uma ave que tinha uma fratura, inclusive com anilha, eu fiz a fixação do esparadrapo, ó, com anilha e tudo, para não ter dor de cabeça. Tem gente que coloca talinha, coloca 2 peças de metal ou 2 pedaços de madeira para poder fazer. Eu não coloco nada, tá? Então eu faço o sanduíche. Coloca a pata da ave, encaixa a pata por cima. Algumas pessoas fazem esses cortes aqui, ó, para facilitar a mobilização. Depende do problema que eu tenho, eu posso até fazer. Mas o ideal é fazer uma tala de esparadrapo, tá? Dificultando. Uma coisa muito comum é quando tem fratura de dedo. Então eu faço a tala de esparadrapo na perna e no dedo. Aí eu falo assim, ó, proprietário, leva o animal para uma gaiola, né? Ou coloca numa superfície. Aí o proprietário faz isso. Ah, para facilitar. Olha a engronha que ficou o pé. Olha o pé como está torto. Não adianta. Tem que colocar o animal numa caixa ou tem que colocar o animal numa gaiola. Ah, mas eu achava que ia ser melhor para o animal apoiar. Então, assim, a gente vai lá, sofre para colocar na posição, coloca na posição anatômica.
Aqui eu fiz o corte no esparadrapo para deixar toda a unha para fora, tá? Então a unha ficou para fora aqui, a unha ficou para fora aqui. Tava tudo certinho, mas o proprietário acha que ele tem razão em colocar numa gaiola sem fundo. Ah, que era para poder observar. Não vai adiantar, tá? Então, explicar para o proprietário é extremamente importante. Então, aqui um exemplo, ó, de uma calopsita que foi feito a colocação da tala e levou muito tempo. Então, o que quebra a perna? Calopsita que fica em casa, alguém que chuta, cachorro que passa por cima, calopsita que fica no brinquedo, passarinho que o pessoal vai tentar tirar a anilha, ou passarinho que o pessoal vai tentar colocar a anilha. Então, qualquer fratura de membro, se for da região de tarso metatarso ou tibio-tarso, é uma fratura mais simples de fazer a tala externa. Se for fratura de úmero, aí já complica bastante e normalmente a gente acaba pensando em fazer cirurgia. Traumas, né, muitas vezes o animal tem pancada ou linha que enlia, né, na pata e o animal não tem a fratura propriamente dita, mas sempre que tiver trauma, membro inferior ou membro superior asa, sempre radiografem, né? Em alguns casos é só linha, tá? Pode ser linha de pesca ou linha de pipa, ou pessoa que bota no cobertor e o pássaro às vezes enfia a pata na região de cobertor, começa a mexer numa linha e quando vê, está fazendo o estrangulamento. Então, se for linha, aqui é só cortar, a gente já consegue fazer uma melhora drástica no animal. Alguns animais às vezes vêm com uma lesão que a gente jura que tem fratura, tá? Então a asa toda caída, a princípio eu pensei que aqui pudesse ter uma fratura, ou no caso dessa ave aqui, ó, toda a região contaminada, né? Uma infecção bem grave, putz, tem fratura, a gente posiciona o animal, radiografa e não tem nada, ó. Articulação um pouco machucada, mas aqui, ó, que era o local que eu suspeitava de fratura, não tinha fratura, tá? Então aí o tratamento é local, pomada, spray, antibiótico terapia por via oral, para tentar fazer a recuperação do paciente e pelo menos não tinha nada. Só que algumas aves às vezes não tem nada, só que está tão contaminado e rompida a musculatura que o animal não consegue aguentar. E um outro caso relativamente comum, né? A gente recebe alguns animais que parece que está com problema de perna. Então, isso aqui era um filhote de bem-te-vi que tinha caído do ninho, foi radiografado para ver se o animal tinha algum problema, não apresentava nada, e era só distúrbio nutricional, né? E ele deu uma pancada, tinha batido a cabeça, entra com corticoide 3 dias, entra com correção de dieta, e logo em seguida a ave volta, né, ao seu normal. Então é muito comum a gente receber animal que bateu em vidro, em vidraça, ou que caiu do ninho, e às vezes a gente recebe isso. Então aqui também é um bem-te-vi com necrose, tanto na asa esquerda quanto na asa direita. A pessoa foi fazer o corte e a pessoa não tinha a menor noção, pegou a tesoura e cortou a asa, tá? Gente, não tem o que fazer. Uma vez feita uma mutilação, tá? A gente não tem que fazer. Aqui é a mesma coisa, ó. O proprietário foi fazer o corte, cortou a parte óssea aqui, ó, na porção final. Só para avisar vocês, tá? O corte de ossos é proibido por lei. Então, o corte de asa cirúrgico ele só é permitido em algumas situações, em alguns criatórios, zoológicos, mas precisa de uma licença especial. E em casa ou na clínica veterinária, nos é proibido fazer a cirurgia de controle de voo definitiva. E o proprietário que não tem noção do que está fazendo, faz muito esse procedimento aqui. Uma vez tendo esse tipo de problema, vocês vão ter que tratar como ferida aberta. Em alguns casos também, as pessoas vão colocar anilha, colocam anilhas erradas nas aves, e a anilha tem um crescimento anormal e acaba dando esse tipo de lesão. Isso é um trauma, não tem fratura. O procedimento aqui é cortar essa anilha. É muito difícil, e a gente tem que ter um motor de alta rotação, às vezes com algum tipo de alicate, como aqueles cortadores para tirar cutícula, e se é uma ave de pequeno porte, eu consigo quebrar essa anilha e entortar. Então a gente tem que fazer o corte e abrir essa anilha para poder fazer a retirada da perna da ave, tá? Mas é extremamente delicado e tem que ter a ave sob controle. Muitas vezes a gente tem que anestesiar para poder fazer esses procedimentos. Tá, professor, não entendi. Se algum proprietário chega pedindo para fazer o corte da asa, não pode, então?
O corte definitivo cirúrgico, onde eu tenho que fazer a amputação, tu pode fazer o corte de cauda, Nicole? Não. Tu pode fazer corte de orelha? Não, Por que não pode? porque é proibido por lei. Por que é proibido por lei? Porque é só por estética, não é funcional. É, porque entra na legislação de mutilação do animal, tá? Tá. Então, a mutilação é proibida. Agora, chega um cachorro como um dog alemão, que tem uma cauda forte, e muitas vezes que vive em casa, ele quebra uma cauda e começa a sangrar muito. Eu posso fazer o corte da cauda? Pode. Porque é uma indicação cirúrgica, certo? Uhum. Então, eu posso fazer o corte de uma cauda, de uma asa de uma ave? Não, porque é uma questão de controle de voo, e para isso só é permitido o controle da pena. Caso a ave tenha um procedimento como esse, né, que aqui já contaminou, muitas vezes aqui, gente, já está infeccionado, já está feio pra caramba, eu tenho que fazer a cirurgia para poder fazer a correção. Tá? Se está vermelho, está bonito, eu faço só o tratamento como ferida aberta. Se já comprometeu, eu tenho que fazer a amputação do tecido necrosado para poder fazer o tratamento. Certo? Então, tudo vai depender da indicação. Agora, corte por estético é proibido por lei. Existem, se vocês vão procurar na literatura, né? Existem vários tipos de tratamento em relação às feridas. Então, lesão das penas, lesão de bico, orofaringe, ataque por mordedura de garras ou marcas de dente, infecções, lesões na cabeça. Então, a questão de trauma em aves, ela é tão complexa quanto em cães e gatos. Então, normalmente a gente tem que fazer uma boa avaliação. Sempre que vocês verem trauma, façam a radiografia para não perder tempo, ver onde é que está a lesão. Não tem fratura? Tratem com anti-inflamatório, tratem a ferida e já tentem colocar o animal em repouso. Mas normalmente a ave, a gente vai precisar aí de, sei lá, 3, 4 dias para poder saber se esse animal recupera ou não. Algumas aves chegam num quadro assim, que o animal teve um trauma, né? Então aqui, ó, tem uma mancha escura no olho e o animal tem um leve trauma aqui nessa região. Então esse gavião carijó, ele apresentava isso de lesão em coordenação motora. Esse falco femoralis, ele não tinha lesão externa, mas ele tinha essa sujeira no bico, ó, que parecia sangue. Então os animais foram internados, entra com corticoide. Não é o quadro agudo, tá? O animal não é na hora que ele chega na minha mão, ele chega depois de 3, 4 dias. Toda vez que tiver um quadro agudo de trauma, não entrem com corticoide, deixe o corticoide endógeno fazer efeito, mas o animal, depois de alguns dias, ele chega na mão de vocês, vocês podem entrar com um anti-inflamatório. Se tiverem um anti-inflamatório não esteroidal, usem esse anti-inflamatório, normalmente tem um melhor resultado, mas também 2 dias no máximo, não usem mais que isso na ave. E se eu tiver que prolongar o tratamento, vocês podem pensar em usar o corticoide para manutenção. Alguns casos chegam para nós assim, eu recebi até uma ligação essa semana, se eu poderia melhorar a perna de um periquito que tinha fratura fazia 2 anos, né? Então esse aqui é um ganso do do Egito. Ele tinha, olha essa perna aqui, ó, ela está para trás. Esse pé está para frente na posição anatômica, essa perna está para trás, ó, perna para trás e o pé está para frente. Então não tem muito o que fazer, tá? Se for fazer, tem que fazer uma cirurgia. Mas um tempo atrás, chegou um galo de estimação e o galo estava com a perna recolhida. Quando foi feito o raio-x, ele teve uma fratura e uma calcificação da articulação, tá? Então, na visão lateral, perdeu um fragmento do osso, gerou um processo inflamatório, claro que a ave não conseguia caminhar corretamente. O proprietário pediu para a gente fazer a cirurgia, então o galo foi anestesiado, foi feito a refratura, né? E o posicionamento da perna na posição correta. Claro que é um procedimento muito mais cruento, né? Temos que reposicionar. Foi feita a colocação de pino para poder fazer a fixação, mas o principal, pino não, foi feito o fixador externo, com os pinos atravessados nos ossos, onde a ave conseguiu ter uma recuperação e ela voltou, pelo menos, a caminhar com uma melhor qualidade. Era uma ave de reprodução e o proprietário queria utilizar esse animal para cópula. Nessa forma aqui, ele não conseguia copular e o proprietário queria fazer a cirurgia por teste, tá? Acabou tendo um excelente refeito e o galo com uma certa dificuldade, mas voltou a copular. Às vezes chegam algumas aves para nós
como é o caso desse petrel, uma ave extremamente rara, também uma ave marinha, como aquele albatroz atobá que eu mostrei anteriormente. Então, é um animal da família dos atobás e dos albatrozes. E esse petrel, ele começou a ter uma série de dificuldades de coordenação motora, foi para a radiografia, não apresenta, a princípio não tinha nenhuma lesão, nenhuma fratura, tá? Aí o que eu fui observar? Esse animal às vezes tem um pouco de coriza, todo mundo começou a ficar preocupado, mas as aves marinhas, elas têm uma glândula de sal em cima do olho, que elas fazem a retirada do excesso de sal, e esse sal começa a pingar pela narina. Então a gente fez a avaliação para saber se tinha alguma alteração. E o que eu observo também sempre é uma avaliação renal, porque essas aves têm uma estrutura completamente diferente. E aqui também um atobá, aí o mesmo caso, o animal chegou, desculpa gente, isso aqui é um albatroz, não um atobá. Então chegou esse albatroz, que é parente daquele petrel e do atobá, chegou para fazer a avaliação, também foi para a radiografia, não apresentava fratura, né? Não tinha nenhuma alteração, ele tinha um pouco de sangramento numa pena, mas na avaliação não tinha nada, não tinha fratura de nenhuma estrutura na região do pescoço, o cinturão de clavícula, não tinha problema respiratório, não tinha nada. Então, o tratamento desse animal foi cativeiro, tratamento com alimentação, suplementação vitamínica, colocação de soro subcutâneo, o animal recuperou, foi devolvido para um programa de reintrodução, onde eles fizeram o encaminhamento do animal. Algumas vezes a gente recebe animal assim, ó, como é o caso desse tucano, com o pé todo atrofiado, tá? A gente radiográfica faz a avaliação, mas já tinha isso aqui, ó, bem complicado. Então, uma grande alteração na articulação, teria que fazer a fratura para poder reposicionar, mas essa ave, ela já tinha alteração dos dois membros. Então, foi feita uma recuperação do animal com trauma e foi encaminhado para o centro de triagem, onde fez a destinação. Então, a gente não consegue resolver tudo, né? Mas a gente procura sempre fazer uma destinação melhor possível do quadro do paciente. Alguma pergunta a mais? De membro inferior? Jair, você falou muito rápido ali no último exemplo, se pudesse repetir, que não tinha fraturas, que ele foi para o cativeiro, e qual foi o procedimento? Então, a gente recebe vários traumas, né? Então, esse aqui tinha fratura, foi feita a cirurgia para recuperação, que é o galo, e a gente recebe tanto várias aves marinhas, como aquele atobá, mas recebe que tinha fratura, né? Mas pode receber um petrel, né? Gaivota e albatroz. Esse que não tinha fratura. Então, qualquer um desses animais, a gente tem que fazer uma observação, porque às vezes as pessoas acham que ele tem coriza, e na verdade eles não têm coriza, o que eles têm é uma glândula de sal, que acaba retirando uma grande quantidade de sal e o animal fica pingando, então tem que ser feita uma observação sempre quando chega no cativeiro, mas esses animais são observados, tem que fazer um bom exame clínico, porque eles apresentam trauma. O trauma que esse animal tinha eu não sabia, ele só chegou na praia, pode ser animal que foi pego no espinhel, pode ser um animal que se chocou com um barco, né? E pode ser um animal com trauma diverso. Chega na clínica, faz a avaliação, então contém o animal, faz a radiografia, ele não tinha nenhuma fratura. Como ele não tinha fratura, foi feito o tratamento com antibiótico terapia, foi feito o tratamento com soro, foi dado dieta, foi feita a suplementação. Assim que o animal recuperou em 3 dias, ele começou a apresentar alguma melhora, não tinha nenhum quadro de fratura, eu encaminho para o centro de reabilitação e lá eles fazem a destinação necessária. E quando foi o caso também aqui do tucano, ele já tinha um quadro crônico, né? Ele já estava com a pata totalmente atrofiada, tinha ferida. Esse outro pé aqui também, essa articulação estava calcificada de forma crônica, então já fazia muito tempo. E é um animal que não tinha o que fazer. Eu acho que esse animal teve as fraturas, foi para casa de alguém e essa pessoa manteve por um tempo, até pelo aspecto que ele tinha de sujeira. Quando chegou no momento que o animal estava inviável, entregou para a polícia nos passou, nós fizemos a avaliação, tentamos fazer alguma recuperação dele, mas já fazia muito tempo. Ele foi feito uma melhora do quadro clínico e entregue para poder fazer para o centro de triagem
Infelizmente, alguns animais a gente não tem muito o que fazer. Seria isso, Nicole? Isso, muito obrigada. Sistema digestório, talvez seja um outro sistema que a gente acaba recebendo bastante, né? E porque é o que o proprietário enxerga, é a composição das fezes. O que vocês acham dessas fezes aí que está na imagem de vocês? Boa, ruim, mais ou menos, uma porcaria? Bem amolecidas, né? Bem amolecido. Isso é bom ou é ruim? Ruim, eu acho. Tá, e para descobrir o que tem isso aí, o que vocês têm que fazer? E a outra ali? As duas estão amolecidas. Uma é amarela, outra é roxa, sei lá. Saber o que o proprietário está dando de alimentação. Então, a primeira coisa é perguntar a comida, né? Então, a gente procura ver a composição, o aspecto. Ela forma como se fosse uns mucos de cordinha, né? Então, a gente tem a porção branca, a porção amarelada, a urina, que vai fazer esse ar aqui, né? Que é a porção líquida propriamente dita. E tem que perguntar, às vezes o animal deu uma fruta que o aspecto da coloração são fezes normais. Então, o que são fezes normais, né? Então, as fezes normais, ela tem um aspecto arredondado, com a coloração mais escura, uma porção branca, que é a porção de urato, e a porção da urina. Então, é fezes, urato e urina, fezes normais. Algumas fezes podem apresentar o quê? Sementes mal digeridas. Algumas fezes, elas perdem a característica, né? Que é o aspecto do cocô, que é o que passou pelo trato digestório. E algumas fezes, que o animal não teve mudança na dieta, apresentam uma coloração avermelhada. Então, pode ser um indicativo de melena, né? Que são as fezes com conteúdo sanguinolento. Uma má digestão, pela presença das sementes, ou alguma alteração do organismo do animal, que tem as fezes completamente mal formadas e que chama a atenção. Então, eu sempre procuro avaliar o urato. Então, se o urato tem que ser branco. Se o urato fica amarelado, fica verde, fica fora da padrão normal, eu tenho que investigar. Muitas vezes, pode ser problema do fígado. O que é urato? Quando a ave está quando a gente faz a digestão, a gente quebra a proteína, o grande substância tóxica no nosso corpo é o nitrogênio. E a gente, para eliminar o nitrogênio, a gente transforma em ácido úrico. E o ácido úrico, né, ele acaba saindo dentro de todo o seu metabolismo, no catabólico, sai na nossa urina. As aves, elas saem um pouco na urina, mas elas produzem bastante urato. E esse urato sai na forma branca nas fezes. Então, quando o urato, que é decorrente da metabolização da proteína, sai em grande quantidade, eu já suspeito que essa ave está perdendo massa muscular. E quando sai em coloração alterada, eu começo a suspeitar de problema hepático. Então, a primeira coisa que eu olho na ave é a composição das fezes, o urato e a urina. O urato está mudando de cor, eu começo a pensar em problema hepático. Se a urina sai volumosa, que é essa coisa líquida, né? A urina é volumosa, e tem um aspecto diferente, nesse caso aqui, ó, ela está verde, eu começo também a preocupar com problema hematológico ou com algum problema metabólico. Agora, se o animal começa a urinar e tem esse aspecto aqui, ó, avermelhado, eu, claro, começo a pensar em alguma coisa com sangue na urina. Então, o urato alterando de cor, eu penso em fígado, eu penso em metabolismo. Se a urina muda de cor, eu penso em problema metabólico ou em problema de hematúria. E uma coisa extremamente comum é ter fezes enegrecidas, né, que são aquelas fezes escuras. Bom, a fezes ela fica escura porque tem sangue. Se sai sangue vivo, eu penso em porção final do intestino. Se sai sangue digerido, eu penso em porção inicial do intestino. Então, nesse caso aqui, né, no trato digestório, as aves apresentam, essa ave aqui apresenta provavelmente um sangramento alto, né, na porção de duodeno ou até mesmo de estômago, que fez com que as fezes tivessem o sangue tivesse um processo de digestão e saísse junto com as fezes. E algumas vezes a gente encontra as fezes, ó, em grande quantidade, ó, um grande volume de água, né, uma diarreia. Eu consigo ver fezes, eu consigo ver urato, mas eu vejo muito líquido. Então eu posso pensar em algum mecanismo, né, alguma forma que a ave está tendo de produzir, de liberar uma grande quantidade de líquido para evitar
um problema que seja de intoxicação, alguma coisa. Então, essa diarreia, ela pode me salientar um problema viral, ela pode me salientar um problema hepático, ela pode me salientar um problema metabólico. Então, eu tenho que começar a fazer investigação para saber por que essa ave tem esse problema de diarreia. Então, vamos lá. Chegou uma ave e vocês encontraram isso daqui, ó. O que vocês pensam desse aspecto de fezes? Ó, eu peguei a ave, que é uma calopsita, eu olho a ave, né, faço a contenção e vejo uma grande quantidade de conteúdo nas fezes dessa ave. O que vocês vão fazer de anamnese? Quais são as perguntas que vocês fazem? Da alimentação e se ela tomou vermífugo? Faço a pergunta de alimentação, faço a avaliação de vermífugo, o que mais? Vocês acham que essa gaiola que chegou para mim com esse fundo branco foi colocado faz tempo ou foi colocado hoje para fazer consulta no veterinário? Só para fazer consulta. Então, o fundo não é esse que ela fica, a gaiola que ela fica não é essa. Qual é o ambiente que fica? Porque os parasitas fazem ciclo nas fezes e podem voltar para o animal. Então, tem que ver se esse animal fica em fundo de gaiola. Pergunto da nutrição, principalmente por erro de dieta. A calopsita ganha muito girassol e normalmente não ganha ração, pode ser problema de dieta. Mas quando está assim escurecido, com bastante muco, eu me preocupo sempre com parasita. Qual a indicação o que se faria com essas fezes? Exame. Principalmente a procura de coccidias, tá? Então é sempre bom fazer o exame de fezes nos animais para poder fazer uma avaliação melhor. Corrige a dieta, né? A ave está, inclusive, com a asa aberta, a asa não consegue fechar, como é o normal. Então eu sei que essa ave está bem debilitada, as penas bagunçadas, o que caracteriza um animal com um problema já há um certo tempo. Está grudando nas fezes, então isso aqui significa que a diarreia já faz um certo tempo, eu tenho que fazer a investigação do animal. E às vezes chega um animal assim, né? Isso aqui era uma arara que chegou para mim e estava com problema. Olhem o tamanho do papo, né? Um animal jovem, mudança de pena, mas olha o tamanho do papo. Olhem como estava volumoso. E aqui, ó, é uma foto desse animal. Vamos lá. Quais são as dicas de vocês? O que vocês pensariam? Quais são as dicas de vocês? O que vocês pensariam? Ele está se mutilando? Ele está se mutilando. É uma ave jovem. Tu acha que ele está se mutilando ou a pena está crescendo? Não, está crescendo. Está crescendo. Então, mas ele tem um papo aumentado. O que vocês acham que aconteceu nesse papo aumentado? Ele pode ter comido alguma coisa, uma pedra, alguma coisa? Tá. Quais são as chances de uma arara engolir uma pedra? Não sei. Alta ou baixa? Baixo. Tá. O que normalmente as pessoas dão para filhote de psitacídeo? Qual é a principal comida nessa fase da vida? Papa. O principal alimento nessa fase da vida, as pessoas dão papa. Qual é o problema? Como é que vocês fariam um mingau para dar para uma ave? Líquido, pastoso, quente, frio. Como é que vocês dariam? Pastoso e frio. Pastoso e frio por quê? Porque o quente acho que não é indicado. Tá. O que seria quente para ti? O que seria frio para ti? Qual a temperatura? Ambiente? É. Tá. E pastoso como? Bem grosso. Talvez se for muito grosso, ela não consiga digerir muito. Então acho que. Tá. Para que serve o papo, Nicole? Não sei. Hã? Não sei. Galera, ajuda aí. Para que serve o papo da ave? O inglúvio. Para que serve o inglúvio? O inglúvio recebe, principalmente no filhote, né? Mas é o local onde a ave armazena alimento. Ela recebe a comida e armazena o alimento.
Então é um local para comer e ela não vai mastigar, ela vai deixar ali. Do inglúvio vai passar pela moela, que é o que vai triturar com as pedras, e depois vai para a reação química. Então, gente, esse é um lugar de armazenar. Quando a gente dá um alimento frio ou na temperatura ambiente, a temperatura da ave normalmente é em 42 graus. Quando a mãe ou o pai estão alimentando o filhote, esse alimento é quente, 42 graus temperatura do corpo, ou é temperatura ambiente? Quando a mãe regurgita para o filhote, qual é a temperatura do alimento? Temperatura do corpo. Então, a primeira coisa, a papinha tem que ser 40 graus, temperatura do corpo. Ou seja, morna. É aquilo que a gente coloca na pele e não sente diferença de temperatura. Na nossa pele vai estar em torno aí de 37, 36 graus, como vocês estão vendo, quando utilizam um termômetro de pele em vários ambientes para controle do Covid, a temperatura média da nossa pele é 35, 36 graus. Então, se está numa temperatura agradável para a gente, para a ave não vai estar fria, pelo menos. Porque quando coloca na musculatura o alimento frio, a musculatura contrai e ela desestimula a movimentação. E outra coisa é que quando a gente coloca uma papa mais espessa, né, mais mingauzão, a ave vai ter dificuldade, por quê? De deglutir. E o proprietário fica fazendo o quê? Coloca alimento, coloca alimento, coloca alimento. Então, muitas vezes esse alimento, ele vai ficar parado. E quando ele fica parado, com um tempo, ele não consegue nem fazer a sua movimentação. Então, o que esse animal tem é o que a gente chama de atonia de inglúvio, ou seja, o alimento ficou parado no papo. Quando a ave tem diarreia, a diarreia eu nunca corto diarreia. A diarreia eu deixo passar, eu faço uma avaliação. Mas se o animal tem diarreia, eu vou entrar com antibiótico terapia para poder fazer o controle. E toda vez que o animal tiver diarreia, eu tenho que entrar com pré-biótico, probiótico para fazer correção. Quando o animal tiver problema no papo, que ele tiver parado do alimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover o conteúdo do papo. Como é que vocês removeriam esse conteúdo aqui? Como é que vocês tiram esse conteúdo daqui? Tenta fazer uma lavagem. Como é que faria uma lavagem, Nicole? Uma ação na ave eu não sei. Se fosse um cachorro. Uma sonda nasogástrica. Principalmente utilizado em cavalo. Principalmente utilizado em cavalo. Não. Tu acha que essa narina aqui é fácil de passar uma sonda? Nem um pouco. Nem um pouco. Então, na ave, a gente vem com uma sonda gástrica, tá? Por que com uma sonda oral? Porque a traqueia é bem na frente e para trás tudo é esôfago. Então, eu coloco a sonda lá para trás e aí como é que vai fazer a lavagem aqui dentro? Como é que tu tira esse conteúdo? Quando a gente palpa, esse material está mais duro, está mais firme. Como é que vocês fazem a limpeza disso aqui? Primeira coisa, vocês vão pegar soro fisiológico, aquece na temperatura corporal e coloca soro fisiológico com a seringa. Pega uma seringa de 20 ml e coloca soro fisiológico. Quanto? Bem pouquinho, só para dilatar um pouco o papo. Puxa, empurra e tira. E vocês vão ver que vai sair uma papa que parece uma ração moída daquele conteúdo. Despreza, pega mais solução fisiológica, injeta um pouquinho no papo, só uma pequena quantidade para poder amolecer e tira. Então, vocês vão fazer uma atividade de lavar o papo com solução fisiológica. Depois que desobstruiu tudo, tirou o conteúdo, e vocês vão notar que isso aí fede pra caramba, tem um cheiro forte que é uma desgraça, tá? Vocês vão limpar, entrem com a dieta normal. Se o paciente não tiver muita alteração, não precisa nem entrar com antibiótico, tá? Mas se o paciente estiver ruim, entra com pelo menos 10 dias de antibiótico terapia para poder fazer a correção. Em qualquer dos casos, entrem com pré-biótico e probiótico para poder melhorar a condição do paciente e o paciente está liberado. Então, os problemas digestórios normalmente são envolvendo as aves, normalmente são diarreia ou problema de papo. Se for diarreia, eu vou entrar com tratamento com antibiótico, principalmente para gram-negativas e para anaerobiose, né, para poder fazer a correção, e entro com probiótico. Se for problema de englúvio, eu limpo o englúvio, tiro o conteúdo e eu entro com probiótico. Se for um caso mais complicado, eu entro com antibiótico.
Reprodução de aves. Vocês vão notar que dificilmente alguém procura vocês para poder pedir orientação, né? Quando vê, tem um ninho e vai lá o animal e faz colocação de ovos. Mas lembrando que as aves, assim como a galinha, elas têm um ovário bem desenvolvido do lado esquerdo, desce uma gema, né? Que é o oócito, vai fazer a fecundação e vai descendo, onde vai formando, né? Em cada camada da clara e posteriormente, no final, vai ter a colocação da casca antes de sair lá na cloaca. É muito difícil classificar a ave, fazer a sexagem externa, tá? Tem que ter uma certa experiência. Canário, a gente consegue observar, o macho, ele tem o orifício da cloaca um pouco mais pontudo e tem as penas que auxiliam, e a fêmea tem um pouco mais bojuda, tá? Um pouco mais arredondada e mais curta, que é para poder fazer a saída do ovo. Mas eu oriento vocês, principalmente no início, a sempre procurar fazer a sexagem por DNA. Existem vários laboratórios, vocês arrancam uma pena, mandam para o laboratório e conseguem fazer a sexagem. Não é comum, né, a gente fazer o acompanhamento, mas quando se faz, quando é possível, a gente vê sempre que tem um cortejo. Na maioria das aves, a fêmea é maior do que o macho, tá? Para ela poder se proteger. Então, existe uma troca de alimento, né? A fêmea fica por baixo, o macho fica por cima. Ele encaixa a cloaca para poder fazer a ovoposição. Pássaro grande ou pássaro pequeno. Existem formas de fazer a coleta de sêmen, tá? Para poder fazer estudo e posteriormente fazer a reprodução assistida, que se faz também em cativeiro para algumas espécies. Então, se utiliza inclusive uma probe em alguns machos para fazer a colocação e retirada do sêmen, ou, né, quem em lugares que tem experiência, anestesia o animal, faz a abertura da cloaca, vem com um catéter, faz a colocação dentro do canal e faz a retirada. Pode-se fazer, inclusive, a inseminação artificial depois, né, como é o caso aqui que estão fazendo nessa fêmea, que é a colocação do sêmen do macho retirado nessa fêmea. Depois a fêmea faz ovopostura. É muito comum a retirada em criação comercial, a retirada dos ovos e se colocar numa estufa. E depois a gente faz a observação dos ovos, aqui fazendo o estudo com ovos de avestruz, né? Onde se faz a ovoscopia, engasguei. Então se coloca uma lanterna, se faz a avaliação para ver a evolução dos ovos ao longo do tempo. Depois de um período, de acordo com a espécie, normalmente 21 dias ou 14 dias, tem a eclosão, a gente faz o acompanhamento, nascem os filhotes, né? Então sempre se faz uma avaliação geral dos filhotes. Em algumas vezes, principalmente em zoológico, a gente tem que fazer o uso de papa para poder fazer a administração. Tem que tomar muito cuidado, porque quando as pessoas que estão fazendo esse manejo não têm muita experiência, né, acabam dando pneumonia aspirativa, então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a alimentação. Mas uma coisa extremamente comum que aparece para nós é quando a cloaca vira do avesso. Então aqui dá para ver uma ave que a cloaca veio para fora, e aqui uma ave um pouco mais velha que tem um prolapso de cloaca. Qual é a indicação de vocês quando tem um prolapso de cloaca? O que vocês fariam? Tratamento. Lava e reposiciona. Reposiciona, lava, primeiro. faz a higienização, tira todo o conteúdo, tenta reposicionar. E aí, quando reposiciona, tu faz ponto externo, ponto interno, o que tu tentarias fazer? Dá para ser igual em cão, tipo aquela, eu me esqueci o nome do ponto, em bolsa? Bolsa de tabaco? Isso. Pode ser feito, tá? Sempre priorizem o seguinte: limpem, higienize e tenta devolver. Principal problema disso daqui é tenesmo, né? O animal que está fazendo força ou para defecar ou para fazer a colocação do ovo. Tem que saber se não tem ovo dentro. Não adianta devolver e fazer uma bolsa se o animal tem ovo dentro. Então, teve prolapso, pergunta se acompanhou ovoposição ou não, tá? Se acompanhou ovoposição e ela tem ovo lá dentro, não faça a bolsa. Devolve e acompanhe o paciente. Se não é ovoposição, aí vocês podem até fazer a bolsa. Em alguns casos chega assim. Faz raio-x, professor? Sempre radiografa. A ave chegou na tua mão, tu olha para a cara dela, radiografa, tá?
E eu, às vezes chega isso daqui para nós, ó. Isso aqui é uma galinha. O proprietário que gostava da galinha foi até no Hospital da Unisul. O que vocês fazem com esse aqui, ó? Já está necrosado. O que a gente faz com isso? Tá tão feio, acho que só amputação, né? Então, antes de amputar, gente, tenta recuperar, tá? Às vezes está feio assim. O que eu fiz? Primeiro isolamento da galinha, fiz toda a higienização e eu queria puxar o líquido para aquela região. O que eu fiz? Comecei a botar açúcar cristal com pomada, tá? E eu usava, claro, pomada com antibiótico, mas também usava hipoglós, porque hipoglós é rica em vitamina A. Então aquilo ali começou a fazer, e o proprietário tratava 5 vezes por dia. Ele recuperou essa galinha. Essa galinha recuperou todo o tecido e, putz, galinha é um troço rústico pra caramba, né? Só que eu desaconselhei ele a fazer ovopostura dela, claro, e depois que ela melhorou de um tempo, eu não sei, eu acho que ele comeu até a galinha depois, nessa condição não dava para comer, né? Mas foi feito tratamento com antibiótico geral, foi dado anti-inflamatório por 2 dias, foi feito o tratamento local com higienização e limpeza, 5 vezes ao dia, colocação de pomada com açúcar cristal e também pomada antibiótica no local, tá certo? Eu também concordo com a Nicole, eu achei até que eu teria que operar, mas eu sempre dei uma chance, que era uma galinha de estimação, um cara gostava muito dela e acabou dando certo. E às vezes a gente recebe um negócio assim, certo? Um prolapso, né, que o animal, essa cacatua estava fazendo o prolapso e tanto estava forçando e vindo para fora. Tento higienizar, tento limpar e a gente tenta devolver. Quando está muito feio, tá? Às vezes o animal está tudo ruim, eu procuro fazer o tratamento para fazer a manutenção e eu evito a bolsa de Fabrício. Mas por coincidência essa semana foi feito um papagaio, fez a bolsa de Fabrício e até ontem melhorou, só que era prolapso de cloaca por fezes e não reprodutivo, tá bom? Então o animal acabou melhorando bem. Mas uma coisa comum de chegar na minha mão é isso aqui. Então chega uma ave e ela apresenta esse aspecto. Ah, o vídeo gira, né? O vídeo fica ruim. Peraí, deixa eu voltar para cá e para cá. Então a ave, essa ave ela apresentava, ficou encurujada. Gente, calopsita branca. Rapaz, mas pode ficar com medo, porque esses bichos têm tudo que é gororoba, tudo que é ziquezira e tudo que é porcaria. Então, uma calopsita branca, ela ficou toda emplumada, né? Ficou todas as penas ouriçadas. Agora, olha essa característica. A asa caída. Certo? Olha o comedouro com semente de girassol. E o comedouro virou latrina, né? Porque o cara colocou o comedouro exatamente embaixo do puleiro. Olhem a gaiola no fundo, ou ela caga em cima do alpiste aqui das sementes, ou a calopsita caga em cima do verde. Certo? Tem uma outra calopsita aqui em cima, mas olha como ela está com dificuldade. Quando chega na mão, vai para a radiografia, mas ó, vai fazer a avaliação, tem uma distensão abdominal. Quando eu fui fazer a avaliação, olha aqui, um ovo. Olha o tamanho do ovo para sair nessa marvada. Indicação de vocês, o que vocês fazem? Vi o animal com... Desculpa. Vi o animal clinicamente, já vi que esse animal tem condição nutricional complicada, tinha um aumento de volume, como essa ave aqui, tá? Vou para a radiografia, vi isso aqui. O que vocês fazem? Tentar retirar? Como é que tu tentas retirar? Tu pode usar ocitocina, Bruna, como um cachorro? Tu usarias ocitocina? Bruna? Oi, professor. Quebrar, né? Muito grande. Por que... Prende o que, Tainá? Ó, eu falei que tem que quebrar o ovo. Ah, mas tu usaria a ocitocina? Vocês acham que dá para usar ocitocina? Sim ou não? Eu, na verdade, eu não sei, porque até quanto que dilata ali. Dilata igual cadela, igual vaca, dilata tudo para passar o osso. Então, poderia usar. Tá. Quanto tempo a ocitocina funciona? Por quanto tempo
A musculatura lisa fica sensível à ocitocina, do negócio de relação ao parto. É o tempo inteiro ou ela tem um limite? Não, tem um limite. Tem um limite. O que a musculatura faz depois? A musculatura vai ficar refratária à ocitocina. Então, se usar a ocitocina, tem que tomar cuidado, porque o útero não vai responder. Então, vai depender a quanto tempo essa calopsita está tentando botar esse ovo, tá? Se for há pouco tempo, eu uso. Ela fez uma postura ontem, 4 horas da tarde, ou 6 horas da tarde. Hoje de manhã está com o ovo entalado. Eu até penso em utilizar a ocitocina, tá? Mas eu tenho que retirar. Eu posso operar? Posso. Tá? Eu posso tentar fazer uma cirurgia de cortar aqui e retirar. Só que para fazer a cirurgia, vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso aqui está tudo inflamado. Então, normalmente a gente faz o quê? Alguns casos, faz a cirurgia, anestesia do animal e tenta fazer a retirada. Tá? O que eu não gosto de fazer anestesia? Normalmente eu tenho uma ave que já está mais de 24 horas em procedimento e ela vai ter bastante dificuldade. Então, o que eu faço? Eu tento retirar manualmente. Olho o tamanho do ovo e olho o tamanho da ave. Então, como é que eu retiro? Eu venho com meus 2 dedos, um indicador e um polegar, e eu encaixo um dedo aqui e um dedo aqui. E eu forço para baixo. Quando eu forço para baixo, vai aparecer essa imagem aqui, ó. Tá? E o que acontece? Essa membrana aqui, se for muito forçada, ela vem para fora. Então, ou com cotonete, ou até mesmo com uma pinça, eu só puxo a membrana para o lado. E aí tem a observação da pele. Então, vocês podem ver que aqui, ó, tá a abertura da cloaca e aqui está sendo feita a cirurgia. Tá? Foi feito um corte aqui, ó. Isso aqui é uma cirurgia. Eu não faço a cirurgia. Eu tento fazer a remoção manual. Se eu não conseguir remoção manual, quebra o ovo. Normalmente o ovo chega aqui com a casca mole. Mas quando a ave começa a forçar e às vezes sai um pouquinho, tem um contato com o oxigênio. E quando a casca tem contato com o oxigênio, transforma o carbonato solidifica. Então o ovo vai ficar duro e vai ficar um pouco mais complicado. Quebra a casca e monitora. Quebrou a casca, vai sair o conteúdo da clara e da gema, tenta lavar, tá, com uma sonda, e qualquer coisa, pega um cotonete e tenta retirar o fragmento de casca maior possível. Deixa o animal em observação e ele vai poder conseguir expelir gradativamente os pedaços de casca, tá? Então, como se quebra? Com o dedo, aperta. Apertando? Nossa. Apertando. Só que tem que tomar cuidado para não machucar a ave, tá? Se tu tiveres receio e conseguir forçar um pouquinho, tu pode pegar uma pinça e dar uma cutucada ou uma agulha e quebrar a casca, tá? Com a agulha, mas normalmente eu quebro no dedo, eu acho mais fácil na hora da manipulação, porque essa parede é extremamente fina quando a gente está manipulando. Então, às vezes a gente recebe, ó, uma ave assim, ó, toda com dor, né, com incoordenação, quando chega, ela pode estar com 2 ovos. Aí fazer a cirurgia nesse caso é extremamente desaconselhável e ruim. Então, o que eu fiz? Eu tirei o primeiro ovo, logo em seguida eu tirei o segundo ovo e foi muito bem, obrigado. O primeiro ovo saiu inteiro, o segundo não tinha calcificação, na hora de manipular ele rompeu, já saiu logo em seguida. Então, sempre aconselho fazer a manipulação e a retirada, mas tome muito cuidado, porque pode complicar. Depois de fazer a retirada, coloquem o animal em repouso. Uma outra coisa legal de se fazer, quando a ave está nessa posição aqui, ó, o que eu uso? Esquento um copo com água e coloco a ave como se fosse em cima. E o vapor vai começar a amolecer a musculatura, né, a pele, vai umedecer e vai facilitar. Então, antes de fazer o manejo, coloquem o animal no vapor d'água para poder umedecer toda essa região e facilitar a retirada. Então, aqui mostrando uma retirada, o ovo está inteiro. Isso aqui eu retirei muito rápido, porque a ave estava rígida, estava em boas condições, e alguns animais eu demoro um pouco mais de tempo para retirar. Tirou um ovo, volta o animal para a gaiola, deixa o animal recuperar. Pode às vezes demorar, gente, 1 hora, 1h30 para tirar os 2 ovos, tá? Mas deixa o animal tomar o fôlego, não é tão fácil assim. Eu creio, pelo menos, né? E que deve ser bem desconfortável tirar, expelir os 2 ovos, e pelo que eu vejo, é bastante desconfortável mexer nos 2 ovos. Mas retenção de ovo é algo que acontece com certa frequência. A gente tem que tomar cuidado quando nascem os pintinhos, né?
não importa a espécie. Alguns animais, porque assim, quando o pinto nasce, não importa a espécie, ele fica com uma retenção de gema, que vai dar alimento para ele para 1, 2 dias, de acordo com a espécie. Algumas vezes, né, a gema, que em inglês é chamado de yolk, ela tem uma contaminação. E essa contaminação não deixa que o animal absorva, né, todo o conteúdo. Então a gente pega, às vezes, algum animal que tem uma inflamação, uma infecção, como o caso aqui desse pombinho, da gema. Como é que tem que ser feito? O que tem que tomar cuidado? Então, nasceu o filhote em cativeiro, dê sempre uma olhada, né, para ver como é que está a cicatrização do ponto da gema. Se for preciso, pode até tratar com um spray de higienização. Não precisa utilizar antibiótico. Pede para o proprietário acompanhar. Às vezes até uma solução de clorexidine já consegue fazer o controle. Mas se o animal piorar, aí sim tem que fazer o uso de antibiótico e muitas vezes é indicado fazer uma nebulização para o animal ingerir o antibiótico e evitar a manipulação. Mas normalmente são animais que acabam tendo uma série de dificuldades e muitos deles podem ir a óbito. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, né, a gente recebe também muitos casos de abscesso. Eu vou tentar falar para terminar. Eu tenho ainda uma pancada de slides. Vamos ver se eu consigo terminar. Então, é muito comum as aves apresentarem abscessos, porque as aves não têm lisozima, começa com uma sinusite, né? Eu já tinha até mostrado para vocês, então aqui mostrando só a radiografia, né? Às vezes é uma inflamação com infecção, então eu tenho que vir aqui fazer o corte na porção inferior, como falou anteriormente o Heitor, fazer a drenagem. Olha como é que muda, ó. Uma ave com cocô normal, e aqui é um grande consumo de proteína na dieta da ave, já mostra que a ave passa por alguma dificuldade, então fazer a retirada do abscesso, né, e fazer a limpeza. Radiografa para ter certeza. Algumas aves começam com processo inflamatório, então essa aqui é aquela mesma ave que tinha um problema de papo, um tempo depois ela teve uma inflamação. Tá? Dá para ver aqui o processo inflamatório bem aumentado. Qual é o tratamento de vocês? Por um processo inflamatório. Pode ser um abscesso, vocês rompem, vocês não rompem, o que vocês fazem? Rompe. Por que tu rompes? Tu rompe... Pra tirar o líquido que tem ali, né? Tá. Quando a inflamação tem líquido ou tem aquele gel, aquela coisa parecendo uma clara de ovo? Esse gel aí. Ele sai facilmente quando a gente rompe, doutora Bruna? Não muito. Então, muitas vezes a gente transforma uma porta de entrada. Primeira coisa, ó, quando tiver um abscesso desse, começou uma infecção, alguma coisa, entra com pomada. Tá? Antes de romper, entrem com pomada. Para quê? Para começar a ter reação. A pomada vai absorver e vai começar a fazer uma reação. Em 3 dias, ó, ele rompeu. Olha o que ele tinha, uma pena encravada. Então, ele rompeu, continuou com o tratamento com pomada e curou como ferida aberta. Se eu cortar aqui, pode sangrar. Então, tome muito cuidado com o processo inflamatório em ave para não sangrar muito, tá? Então, aqui eu fiz o tratamento com pomada, esperei romper. Eu prefiro esperar romper, para ser bem sincero, quando é só inflamação e não tem pus, para poder fazer a reação e a ave conseguiu resolver. Uma outra coisa que acontece muitas vezes são tumores, né? Então, o proprietário tinha um cisne, ele foi fazer um corte de asa, resolveu fazer sozinho, fez um corte completamente equivocado e inadequado, criou uma bola, essa bola virou um abscesso. E depois de um tempo virou um tumor, tá? Então eu sei que era um cisne que estava num lugar inadequado, pelas lesões que ele tinha no pé. O proprietário fazia tudo meio que com faca, né, ou com facão, que olha o corte que ele teve, como era um corte rente da outra asa, e essa asa aqui ele errou quando foi fazer o corte. Então, foi feita uma avaliação, na época para o Sérgio, era o nosso professor aqui de cirurgia, foi para a cirurgia. Então, foi feita uma sedação, foi feito um bloqueio local, foi feito o corte desse material com termocauterização. Quando fez a cauterização, foi dado uns pontos, a ave ficou super bem. O proprietário não quis mandar o material para diagnóstico. Ou às vezes chega uma ave assim, esse aqui é um canário, então o canário ele teve uma fratura, aí o proprietário não tratou na época, deixou que não teria problema, a fratura evoluiu, começou a ter uma série de abscessos. A primeira coisa que eu fiz foi radiografar.
Então, ela tinha aqui é o canário, tá? Então, ela tinha um nódulo aqui, ó, e olha a quantidade de nódulo na asa. Tratamento de vocês, qual seria? Cirúrgico? E qual tipo de cirurgia tu farias? Retira, amputa a asa. Gente, ó, pode falar. Retira? Ó, perdeu o osso aqui já, tá? Tem osteólise aqui, ó. Amputa, tá? Nesse caso aqui, com tanto tumor, nem adianta mexer nessa asa aqui. Já amputa, porque infelizmente é a única coisa que tem para fazer, tá? Às vezes a ave tem um abscesso localizado, né? Então, um tumor localizado, que é decorrente de hipovitaminose A. Então, nesse caso, a gente tem que anestesiar e fazer a retirada do conteúdo para poder drenar, limpar e fazer a correção, né? Relacionada à hipovitaminose A. Às vezes a gente tem algumas aves que têm um crescimento exacerbado na asa. Então, essa ave aqui, ó, ela toda hora que mexia nessa bola aqui que ela tinha, nessa neoplasia, ela sangrava. Toda hora. Aí foi para o hospital, foi feita uma avaliação, foi feita anestesia, retirado todo o material, foi feita a limpeza completa e foi dado um ponto de aproximação. Por que foi dado um ponto? Porque o animal tinha abscesso. Então, para não ficar uma coisa muito aberta, mas deixou um local para o proprietário fazer o tratamento. Quando vocês fizerem cirurgia, uma dica importante para vocês é na hora da recuperação, que a ave às vezes volta se batendo. Eu normalmente coloco a ave enrolada aqui, ó, num jornal. Não é para deixá-la muito apertada, mas só para ela ficar justinha, tá? Então coloca num jornal e à medida que ela vai recuperando, a ave vai saindo. Ela sai do jornal quando ela está 100% recuperada do protocolo anestésico. Aí aqui um periquito, né, que ele apresentava aqui, já dava para ver uma alteração grave no bico pela deformação e ele tinha um nódulo no abdômen, tá? Então, quando eu fui fazer a avaliação, era uma bola de gordura. Então, ele tinha uma bola de gordura mais ou menos do tamanho da cabeça. O animal foi feito, iniciou o tratamento. A primeira coisa é controlar a dieta, né? Porque ele não conseguia ir para a cirurgia. Só que ele morreu em 2 dias. E quando abriu, aqui, ó, tá a musculatura do peito. Aqui estaria a placa. Olha a camada de gordura que ele tem aqui. Isso aqui, ó, era a bolsa de gordura que ele tinha aqui acumulado, tá? Então foi retirar toda essa gordura. Olha a gordura de subcutâneo, né? E olha a gordura acumulada aqui. E eu, quando fui fazer, esse animal tinha, na verdade, era um lipoma, tá? E muitas vezes a gente... Aí eu fui continuando a abrir. Olha o tamanho do fígado e olha a coloração do fígado, como ele perdeu a coloração vinhácea, né? Que seria a cor da musculatura. E olha como ele está amarelado e olha a quantidade de gordura acumulada. Então, aqui vocês podem ter uma ideia do estrago que a semente de girassol faz num paciente de vocês, tá? Então, por isso que tem que ser feito controle. O animal começou a aumentar de peso, eu faço a correção. Alguns animais não tem muito o que fazer, então nesse caso aqui foi um beija-flor, até foi aqui no hospital da Unisul, encontraram ele. Primeira coisa que eu fiz com o beija-flor, vi se tinha fratura ou não, por sorte ele não tinha. Gente, glicose. Peguei uma solução hipersaturada de glicose e dei para o animal beber. Ele bebeu 5 minutos e ele ficou na minha mão aberta. Depois de um tempo, dava com a seringa, ele enfiava o bico e bebia. Enfiava o bico e bebia. Depois de um tempo, o animal saiu voando, mas nem sempre a gente tem essa sorte. Então, beija-flor, veja se não tem fratura. Se não tem fratura, dá açúcar para ele e deixa que ele vá embora. Não tentem botar o animal em cativeiro, ele não vai se dar muito bem. Vocês vão ter que ter muita experiência para poder fazer a manutenção de um beija-flor. Uma coisa que chama atenção nas aves são essas manchas escuras, tá? Essas manchas escuras significam uma má formação da pena quando a ave estava se desenvolvendo. Então eu sei que esse tipo de ave, ela tem um distúrbio hepático e ela passou por alguma diferença. E se vocês olharem nessa pena aqui, ó, ela tem como se fossem linhas, tá? Isso significa também que na hora da formação da pena, a ave teve um problema dietético. Então é muito comum encontrar, principalmente em psitacídeos, essa dificuldade que o animal já teve lá atrás. Algumas aves, como é o caso desse ganso canadense, eles têm o que a gente chama de asa de anjo,
Gente, tem pessoas que falam que é distúrbio genético, tem técnico que fala que isso aqui é distúrbio nutricional, que acaba tendo uma inversão. Nesse caso aqui, a indicação sempre é fazer a correção cirúrgica, né? Não se sabe ainda o porquê, existem vários graus, onde a ave começa a rodar, né? Fazer a rotação e coloca a ave para cima. O animal tem bastante dificuldade em cativeiro, então, como é o caso desse ganso aqui comum, a indicação é cirurgia para tentar fazer a correção. Tem que fazer uma suplementação da dieta. Normalmente, esses animais têm erro no manejo de cálcio, fósforo, magnésio e vitamina D3. Então, tem que fazer a correção desse alimento para poder melhorar a condição das aves. Algumas aves chegam com condição relacionada à nutrição. Então, essa aqui foi uma suindara capturada. Ela tinha uma má formação aqui, ó, uma atrofia que eu não tive muito o que fazer, mas a gente tentava fazer a correção da dieta e chegou, né, para tentar fazer com que o animal ficasse empoleirado, porque animal no chão não tem muito o que fazer. E uma vez chegou uma das maiores surpresas que eu tive até hoje, que foi esse fazão do Himalaia. Para mim, é a ave mais bonita do mundo. Ela tem esse brilho metálico nas penas. Chegou no hospital da Unisul, tá? A pessoa criava um fazão junto com as galinhas. E as galinhas começaram a ter problema. Aí eu perguntei qual é a dieta que ele utilizava. Ele falou, eu utilizo uma dieta de ave de poedeira, tá? E aí a ave tinha essa alteração no pé. Pouco sol tomava, o ambiente com outras aves. Então não adianta. Para ter esse tipo de ave, tem que ter um ambiente adequado, tem que pensar no sol. Essas aves, elas se alimentam. Ela tinha um crescimento um pouco exagerado do bico, né? O bico da ave é um pouco mais curto. Essa parte branca aqui não era para existir. A ave tinha que ter um bico mais reto. Infelizmente, essa ave eu não consegui reverter o quadro dela, porque já tinha se instalado um quadro nutricional. E isso é uma das coisas que mais dá dor no coração do veterinário de animal silvestre. O proprietário demora muito tempo. E quando leva... Gente, essa ave deve ser muito cara. Eu acredito que mais de 10 mil reais é o valor. E essa ave, se eu não me engano, ela ficava em Laguna, na casa de alguém, tá? Então, quando o problema nutricional já está instalado, se a gente puder sempre correr... Gente, dieta de ave é ração. É fruta, não inventa moda, vai na ração. E hoje em dia, se vocês conseguem ter aula online, eu compro qualquer coisa online. Vai na internet, vocês vão encontrar a dieta que vocês imaginarem para qualquer ave, para qualquer bicho, de forma online. Então, entra na internet, compra a ração direito, porque se o cara gasta 10 conto com esse bicho, não vem reclamar de 50 reais o pacote da ração, né? Porque senão é comprar um animal para morrer. Tem que indicar, tem que brigar para o animal comer a ração correta. Em alguns animais, vocês vão encontrar algumas aves com essas incoordenações motoras, tá? Fica até estranho muitas vezes, né? Então, esse pombo está com a cabeça torta, né? O bico para cima. É relativamente comum. O que eu sempre indico é fazer uma avaliação, né? Parece um quadro neurológico, mas esse animal ele pode ter duas coisas que tem problema. É muita salmonela que as aves apresentam. Em alguns casos, as aves apresentam também condições relacionadas à falta de vitamina B6 e B12, tá? Então, eu entro com tratamento com antibiótico terapia, principalmente pensando em salmonela, que é uma oportunista, mas eu também faço a correção com nutrição. Então, o animal tem essas alterações nutricionais, uma incoordenação motora, eu sempre entro com um complexo vitamínico para tentar melhorar o quadro do paciente. Beleza, pessoal? E aí é só uma foto ilustrativa do Zoológico de São Paulo, São Pedro, tentando dar uma ajuda aí para o urubu, meu Mengão, para ver se melhora daqui para frente. Se ele não olha pelas aves, vocês vão ter que acabar olhando. Dúvidas, pessoal? Perguntas?